Felipe, boa noite. Thiago Lima, do GE. Parabéns, feliz aniversário. Felipe, queria que você avaliasse essa partida e também o time voltou a criar, né, mas também sofreu alguns sustos ali. O Mirassol acho que pode ser um dos poucos times que não veio se defender no Maracanã, né? O que isso influenciou no jogo? Eu queria fazer uma segunda perguntinha de uma outra pauta da TV está fazendo, já projetando quarta-feira. Flamengo e Inter é um confronto muito equilibrado. São 39 vitórias do Inter e 38 do Flamengo na história. A que você atribui esse equilíbrio tão grande no confronto? Obrigado. Boa noite. 40 anos. Chegou. Bom, primeiro dizer que... Eu já não esqueci a tua primeira pergunta, tá vendo? Tá. Ok. Boa. Primeiro, Mirassol. Um time muito bem treinado, muito bem organizado, nos criou muitas dificuldades para pressionar. É verdade que eu, como treinador, esperava outra, não escalação, senão outra formação na hora para pressionar, mas os jogadores tentaram se ajustar no meio do primeiro tempo e mesmo assim eles encontravam soluções para as nossas pressões. Isso é porque tudo é muito bem treinado, então... E eles identificam muito bem essas soluções, os espaços que encontrar, na qual nos gerou muita dificuldade para pressionar. Ao mesmo tempo que eles tentaram propor, que eles tentaram ter a bola em todo momento, tirar a bola da gente, deixaram mais espaços, nos deram mais chances do que os outros adversários, como você bem falou, que vem muitas vezes para se fechar. E, obviamente, nosso time criou muitas chances claras, onde não se converteram todas em gols, né? Então, isso vai muito da postura do adversário. Depois, com o placar, né, no segundo tempo, eles também deram um passo à frente, colocaram mais gente na nossa última linha e com isso também foi mais difícil defender, mas as chances nossas sempre eram mais claras. E no final fizemos o segundo gol e tomamos um gol aí com descuido, que nos gerou essa sensação de preocupação, né, até o final do jogo, no qual leva ainda mais o nível desse encontro e para vocês verem que não existe coincidência no futebol. Se um time é quinto colocado na 18ª rodada, como é o Mirassol, somente com 2 derrotas é porque o trabalho está sendo muito bem feito. Então, muito mérito do adversário. E contra o Inter, ainda falta. Amanhã eu vou começar a estudar o Inter, mas um confronto, claro, que muito igualado, 2 clubes históricos gigantescos e em igualdade de condições para essas oitavas. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Parabéns, feliz aniversário. Que seus sonhos possam ser realizados. Obrigado. Você falou sobre essa preocupação, né, que a equipe teve na reta final do jogo. Hoje o Flamengo conseguiu chegar àquele segundo gol depois que abre o placar, que você comentou lá no Ceará depois do empate, só que acabou sofrendo o gol. Você acredita que para o jogo do mata-mata da Libertadores contra o Internacional é uma preocupação que você tem, em cima do que você falou também, dessa eficiência da equipe, de finalizar e muitas vezes não conseguir colocar a bola no fundo da rede, ter essa assertividade para não criar essa preocupação na reta final do jogo? Não, a minha preocupação maior é que, primeiro, o time seja sólido na fase defensiva, muito sólido. E hoje realmente não tivemos a solidez que eu gosto, né? Já seja por mérito do adversário, mas também por alguns erros nossos que devem ser corrigidos. Eu sei e eles também sabem disso, né? Mas mesmo assim, o adversário chegou e criou muitas chances de bola parada, né? Com escanteios, com faltas, mas chegou, é verdade que chegou muito na nossa área. E a minha preocupação na fase ofensiva é que o time crie, que consiga chegar e, claro, os jogadores determinantes, com o grande jogo, por exemplo, que fez no outro dia o Cebola, hoje o Lino, a bola quando cai no pé do Arrascaeta sempre ele cria perigo, o Pedro está já também num bom momento, então tudo isso aí faz com que as defesas dos adversários tenham dificuldade de defender e que a gente possa criar. Depois a fase da finalização é um assunto que, como eu já falei várias vezes, os jogadores às vezes chegam mais finos e frescos na frente do goleiro, com mais calma, e outros dias a bola não entra, simplesmente assim. Mas o mais importante é que o time criou. Felipe, boa noite, parabéns. Uma vitória no dia do aniversário, às vezes não acontecia.
Eu queria te perguntar sobre essas contratações que o Flamengo fez e como você vê o elenco do Flamengo agora. Teve uma eliminação, claro, mas você está ainda recebendo esses jogadores, não deu para esses jogadores ainda atuarem da forma que você ainda vai preparar. Como você vê essa preparação, pensando, eu não vou falar nem em Libertadores, que está muito em cima aqui agora, pensando no restante da temporada, principalmente Campeonato Brasileiro, e caso continue na Libertadores, se Deus quiser, para você, né? Como você vê esse time encaixando, como você vê esse elenco agora com essas chegadas aí? Bom, primeiro dizer que a janela que o clube está fazendo extraordinária, né? Como eu falei na outra coletiva também, é um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns aí, 40 anos. Felipe, com essas saídas, você teve o Gerson e o Wesley, que eram praticamente jogadores fundamentais no seu esquema de jogo, e chegada de 5 outros jogadores, contando com o Jorginho, que chegou antes do Super Mundial. O seu trabalho como técnico, o maior desafio que você passa a ter agora é fazer com que esses novos jogadores se incorporem ao elenco, ou seja, fazer esse, entre aspas, novo time da Liga para você continuar aí o restante da temporada? Bom, já também emendando, que eu esqueci de responder, mas boa pergunta, né? Sobre esses jogadores que chegam, eles têm que ainda ganhar o conteúdo todo tático, né? A parte técnica eles já têm, são diferenciados, muito diferenciados. Agora cabe a mim fazer com que eles se adaptem o mais rápido possível ao modelo de jogo, que não é só pegar a bola e fazer a diferença. Existem muitos detalhes da fase defensiva, da fase ofensiva, da pressão alta. Existem muitas coisas que os jogadores que já estavam mais tempo sim sabiam, mas não só isso, senão alguns jogadores que também machucaram, no caso do Eric e do Nico, que vinham jogando constantemente, que também ajudam com que qualquer jogador que possa chegar também possam assimilar tudo mais rápido, né? Então, obviamente que você falou do Gerson e do Wesley, são dois jogadores extraordinários que saíram, e agora nós temos jogadores jovens, novos, que também têm fome e ambição de fazer história aqui no Flamengo, a sua história. Então, acredito que vai ser rápido essa adaptação desses novos jogadores, porque treinamos sempre em função do que é o modelo de jogo e o plano de jogo, então vai ser rápido. Aqui Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, pelo dia de hoje. Marcos Martins do canal da QCRN. Você comentou sobre a questão da característica do Mirassol, uma equipe ofensiva que tentou propor jogo, e você considera que o Flamengo em algumas ocasiões apresenta dificuldades contra equipes que não decidem marcar no bloco baixo unicamente e apenas se defender, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo, que marcou pressão, especialmente no primeiro tempo, dificultou o jogo do Flamengo lá no Mineirão, e contra outras equipes também que o Flamengo enfrentou que não se dedicaram apenas ao aspecto defensivo. Você pensa em variações táticas para sair desse tipo de situação onde as equipes acabam neutralizando o Flamengo de alguma forma? Na outra coletiva a pergunta era se os times se fechavam e criavam dificuldades para o Flamengo. Agora são os times que jogam que criam dificuldade? Sempre, todos os times criam dificuldades para o Flamengo. Todos, os que jogam, os que não jogam, os que se defendem em bloco baixo, os que pressionam alto, os que não pressionam. Todo adversário tenta anular e fazer um plano para anular o Flamengo e os adversários que venham pela frente. Então sempre são adversários complicados. E o Mirassol tem, como eu falei, um trabalho muito bem organizado, onde eles sim tentaram propor e tentaram sair da nossa pressão e conseguiram muitas vezes com êxito, também não todas, porque nós também roubamos bolas e criamos chances de gol a partir da perda da bola deles, mas é um adversário que teve muito mérito no que é
no que é o seu plano de jogo, que não é igual, nem um pouco parecido com o que foi o Cruzeiro no Mineirão, nem um pouco, mas é um trabalho muito diferente. A forma que o Mirassol e o trabalho que desempenhou aqui dentro do Maracanã, talvez, posso estar enganado, posso não estar lembrando, foi a equipe que melhor jogou contra o Flamengo no Maracanã durante esse ano, na qual tenho que dar parabéns para o treinador. Estou feliz por causa que ganhamos o jogo, mas tenho que reconhecer que eles foram muito bem no jogo e foi um jogo igualado, na qual nós fomos mais determinantes nas áreas. Felipe, Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns, feliz aniversário para você. Obrigado. Eu queria te perguntar sobre o Saul, acabou não entrando em campo hoje, mas você falava do Gerson, até você falava, vocês enxergam o Gerson de um jeito, mas eu gosto de colocar ele para jogar de outro jeito, e eu queria entender de você como é que você enxerga o Saul nesse time. Sei que ele ainda está pegando ritmo, se adaptando, mas se você vê ele jogando mais como segundo volante ou jogando mais como meia ali pela direita, enfim. E, se me permite, rapidinho, o Vinha e o Juninho e o Michael ficaram de fora da lista dos relacionados. Você acabou de falar essa questão do elenco, né, que está com bastante jogadores. Eu queria entender como é que foi o seu critério para decidir, por exemplo, deixá-los de fora hoje. Qual foi a primeira? O Saul, desculpa. Sim, já lembrei. O Saul é um jogador que é polivalente, ele joga em todas as partes do meio campo, já jogou de lateral, já jogou de zagueiro, já jogou até de atacante, mas hoje pelas necessidades que a equipe apresenta, pela composição do elenco, eu vejo ele como para essa posição que estava o Gerson, agora está jogando o Plata e o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. Eu vejo ele para essa posição, já falei com ele antes de ele vir para cá, que era a posição que ele jogava no Atlético de Madrid nos anos onde ele melhor rendeu. É verdade que nos últimos anos ele vinha jogando de volante, mas eu acredito que ele tem muito para oferecer nessa posição. Ele chega bem na área, ele é um jogador determinante na frente, faz a diferença, mas com certeza hoje era uma das opções minhas pro banco na parte na substituição de um dos dois volantes se precisasse, né? Claro que ele não tem, como eu falei, o mesmo conteúdo ainda, são vários detalhes da fase defensiva, são vários detalhes também na fase de construção, que ele vinha treinando mais na frente, então tentei segurar um pouco essa substituição hoje dos dois, e também do Vitor Hugo, que estava no banco como opção de volante. E sobre as escolhas, eu formato o banco em função do que o jogo pede, em função do que a equipe precisa. Claro que o Vinha é um jogador internacional, um jogador que já todo mundo sabe da qualidade que tem, mas na hora de escolher e ficar com 3 laterais esquerdos no banco, onde provavelmente não ia entrar nenhum deles, como hoje não entrou nem o Ayrton, então eu optei por deixar ele treinando hoje, porque ele precisa de treino, ele precisa de ritmo, da mesma forma que o Juninho e da mesma forma que o Michael. Então, a hora que precisar, eu sei que eu posso contar com eles, que eles estão bem treinados, e foi mais isso, mais em função do que um plano do que a equipe precisava para o jogo. Aqui. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Na quarta-feira, depois da eliminação em BH, você disse que minimizava um pouco algumas críticas mais ácidas do pessoal da internet, só que valorizando mais as críticas do estádio, das arquibancadas. Hoje, antes do jogo começar, uma grande parte da torcida começou a gritar que o Campeonato Brasileiro é obrigação, junto com a Libertadores. E já levando em consideração esse seu pensamento, você também acredita que o Campeonato Brasileiro agora é uma competição que o Flamengo pretende, que o Flamengo precisa tratar como obrigação, chegar até a última rodada disputando o título? Primeiro que naquela minha resposta eu generalizei muito o que é a situação da internet, e claro que me expressei mal, né? Mas acho que a maioria de vocês entendeu o que eu quis dizer naquele momento, e até alguns de vocês até me defenderam em função disso, né? Claro que o que eu quis dizer é que as redes sociais, elas perdem muitas vezes o controle, e se você ficar se guiando por isso, você fica louco e você perde a noção, né? Até mesmo
muitas pessoas têm problemas mentais por estar lendo comentário do que outros pensam. Então eu quis dizer isso, o que é exagerado que é e o extremista que é muitas vezes são as redes sociais. O que não quer dizer que sejam ruins. As redes sociais vêm para ajudar o mundo e vêm para melhorar, mas realmente nós que estamos sempre colocando a cara, se você seguir isso aí, você passa mal, né? Então, o que você falou sobre a torcida, tem todo o direito do mundo de fazer tudo o que quiser. Aliás, desde que eu cheguei aqui, o dia que eu botei o pé no Rio de Janeiro, estava tendo um protesto contra a equipe que tinha perdido contra o Emelec na Libertadores, estava num momento difícil e eu sabia onde eu estava vindo. Conheço o Flamengo durante toda a minha vida e vivi o Flamengo nos últimos 6 anos e não existe outro caminho senão a cobrança do torcedor aqui. Aqui sempre foi assim e sempre vai ser. Nunca iremos nem devemos mudar o que é a essência do torcedor do Flamengo, que sempre quer o melhor para o clube. E claro que eles exigem. E eu volto a repetir o que eu falei na última coletiva. Nós temos a obrigação de dar nossa vida pelo Flamengo. Enquanto nós estamos aqui dentro, nós temos a obrigação de fazer tudo, de que o Flamengo seja prioridade na nossa vida antes que a família. Essa é a nossa obrigação. O resultado a gente não controla. Mas que nós queremos ganhar, com certeza queremos ganhar. E vamos em busca disso. Felipe, Vitor Nicolau, do canal Falso 9. Você classifica o seu modelo de jogo como um jogo de progressão. E a gente viu o Flamengo construir essa liderança do Campeonato Brasileiro, hoje coroada com o troféu do primeiro turno, simbólico, a partir de um time que tinha no Arrascaeta muitas vezes o homem mais avançado, com muita liberdade, com muito espaço e sempre com alguém para induzir espaços para que ele pudesse atacar. Você falou do Pedro agora melhorando tecnicamente, realmente ele vem de bons jogos tecnicamente, e hoje você colocou os dois juntos, com os pontas de força que chegaram, né? O Samuel Lino fez um grande jogo. Só que, na minha impressão, queria validar a sua também, o Flamengo não conseguiu, em algum momento, ter a sua organização ofensiva gerando tantas chances de gol, como gerou na quarta-feira, a organização ofensiva gerando muitas chances de gol, como a tua organização ofensiva normalmente gera muitas chances de gol. Hoje, você teve as transições muito bem, mas a organização ofensiva, na minha opinião, você teve em vários momentos o Arrascaeta e o Pedro ali sem conseguir, o Arrascaeta sem conseguir os espaços que normalmente ele consegue quando está sem o Pedro, e depois, sem o Pedro, o Arrascaeta cresce de produção. Na fase defensiva, também, né, você acabou tendo a saída de bola do Mirassol, superando muitas vezes a tua marcação alta com esses dois. Você acha que, em algum momento, em meio de temporada, você vai conseguir coordenar para que o time seja a lá Flamengo, dominante, fazendo o jogo de progressão com esses dois juntos? Vitor, gosto de você. Te conheço. Sabe muito de futebol. Primeira vez, né? Que tu vem aqui, né? Bem-vindo. Bom, boa pergunta. Sobre o Pedro e o Arrasca, é o seguinte, eu acredito que eles podem jogar juntos. Claro que podem. Hoje eu vi muitas coisas boas na fase ofensiva. Aliás, eu vi muita facilidade na fase ofensiva para a gente chegar. Chegávamos com muita facilidade por fora, principalmente, porque o Mirassol é um time que se compacta muito e bloqueia muito o meio. Então, o Arrascaeta, muitas das vezes, ele perde a posição dele porque ele quer participar do jogo, né? Às vezes ele, ficando mais parado, ele fica melhor posicionado, mas ele teve uma associação muito boa junto com o Lino naquele lado esquerdo e também com o Pedro. Eles se encontraram algumas vezes, principalmente na fase da pressão alta do Mirassol. Mas, como eu falei, como existia uma certa facilidade em chegar até a área do Mirassol, nosso time estava sendo extremamente vertical. Extremamente vertical. E isso parte a equipe. Então, a gente, ao mesmo tempo que criava chances, que a gente chegava na área, que criava chances claras e não fazia, também perdíamos a bola, o goleiro tinha uma reposição rápida, o Pedro e o Arrascaeta, que são dois jogadores que precisam dessa organização ofensiva que você fala, uma fase mais de estabilidade, não tinha que correr para trás e acaba se desestruturando um pouco o que é a equipe, a fase defensiva, e o jogo começa a ficar partido. Eu não gosto de jogo partido, só que o jogo
o adversário deixa os espaços que deixa. E eu não posso falar, não vai por aquele espaço que ele está deixando. Ou não ataca, não vai para frente. Eu tenho que deixar ele atacar. Por isso que eu chamo o jogo de progressão, porque eu quero que eles sempre progridam a jogada, que eles vá para frente, que sejam verticais o máximo possível. Aí hoje eu gostaria que eles fossem um pouco menos, né? Para a gente poder ter essa estabilidade, para o Pedro e o Arrasca poder descansar, para eles poderem pressionar juntos e a gente poder recuperar juntos. Mas na fase defensiva de hoje, a culpa foi do treinador. A pressão que eu propus para a equipe não deu certo e não foi culpa do Arrascaeta e do Pedro. Se tivesse sido do jeito que eu pensava, provavelmente teria funcionado melhor. Mas como não foi... E depois eu vi que a gente já estava sofrendo, precisávamos mais de perna para poder correr. Optei por tirar o Pedro e botar o Luiz Araújo, e aí o time já fica mais consistente com esses jogadores que aguentam fazer 70 metros. E não deixamos de sofrer mais. Eu senti que o time já ficou um pouco mais consistente. Okay? Oi, Felipe. Feliz aniversário. Bem-vindo ao Isenta. E queria saber de você o seguinte: o Flamengo chegou hoje aos 40 pontos no campeonato, tá? De 54 que ele disputou. Isso dá uma média ali de 74% de aproveitamento na competição. Independentemente do jogo que falta, que é contra o Sport lá em Recife, o Flamengo já, como disse o colega aqui, simbolicamente ele fechou o turno na frente. O que numa competição de pontos corridos, historicamente, o time, quando fecha o turno na frente, ou ele bate campeão, a maioria das vezes, ou ele disputa, normalmente, o título mesmo não sendo campeão. Eu quero saber o que isso representa para você na formatação e na sequência aí do trabalho, mesmo faltando esse jogo que ainda falta. E só um detalhezinho em relação já ao jogo contra o Inter. Como é que está o Nico de la Cruz? Ele estará à disposição, pode estar à disposição para quarta-feira? Sobre... os pontos, então 40 hoje, podendo fazer 43 no primeiro turno, é isso? Ok. São bons números, claro que poderiam ter sido melhores, mas também poderiam ter sido piores. Para mim, não significam nada, a não ser que temos que ganhar o próximo, e vai ser contra o Inter, né? Então vai ser difícil, vai ser fora de casa, e nós temos que tentar ser o mais consistentes possível daqui até o final. Eu, desde que eu cheguei no Flamengo, todos os anos que eu cheguei no Flamengo, quase sempre a gente teve que perseguir o líder, né? Em 2019 perseguimos no primeiro turno e acabamos conseguindo virar essa vantagem, tomar a liderança e ficar até o final. E em 2020 também, não éramos líderes, acho que era o São Paulo durante muito tempo, depois foi o Inter, depois a gente retomou e sempre foi perseguidor. Eu acredito que para ganhar um campeonato nacional, um campeonato de formato de liga, você tem que primeiro começar bem, porque depois fica muito difícil você não poder ceder pontos em nenhum momento, e ser o mais consistente possível nesses jogos, porque assim, jogar contra o Palmeiras fora tudo pode acontecer, mas nesses jogos que são teoricamente os jogos onde você tem que ganhar, você não pode falhar, né? Porque os adversários não vão falhar, mesmo que no Brasil não tem lógica, o time do rebaixamento pode ganhar do líder. Aqui a gente já viu várias vezes acontecendo isso, inclusive nós, inclusive conosco. Então, que representa isso é motivação para seguir brigando pelo título. E sobre o Nico, tenho esperança, mas não sei se vai ser possível. Mas está perto. Felipe, boa noite. Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Desde que você assumiu, primeiro feliz aniversário, desculpa. Desde que você assumiu o comando do Flamengo, você sempre cita pequenos detalhes na partida, desde pressão alta, desde as movimentações do jogo. E eu queria que você comentasse sobre a saída do Rossi ultimamente, porque contra o Ceará ele saiu mal, o Pedro Raul chegou a fazer gol de empate. O Pedro Raul, depois da partida, disse que acompanhava as saídas do Rossi, que ele realmente saía mal, parava e acabava dando oportunidade para o centroavante. Hoje, no escanteio, se não me engano, o Rossi acabou saindo mal de novo e teve uma bola que ele foi encoberto. O Léo Pereira acabou salvando, que seria talvez mais 2 pontos desperdiçados com um erro individual. Eu queria saber qual o trabalho que vocês fazem sobre isso, se é algo já identificado na sua comissão técnica, até porque recentemente, pelo menos na imprensa, que o Flamengo estaria de olho em outros goleiros, não talvez para essa temporada, mas talvez para a próxima. Eu queria saber o que você pensa, não só sobre o Rossi, mas talvez sobre a necessidade de ter um outro goleiro também para o Flamengo. Obrigado. Primeiro que essa saída do Rossi nos deu e nos dá e nos dará muitas alegrias, porque eu pessoalmente eu gosto que ele saia do gol. Eu gosto de goleiro corajoso, que tenha
essa confiança de poder ir lá e aliviar. Durante muitas vezes, a maioria das vezes deu certo, e todo o goleiro, como todo jogador, oscila, passa por momentos de menos confiança, mas sabemos do risco que pode existir numa saída de bola, e eu quero que ele continue saindo. Uma opção minha. E sobre uma reposição, é um assunto para o Boto, mas com certeza o Flamengo sempre está atento ao mercado, ainda mais porque pode ser que tenhamos uma saída no final do ano. Buenas noches, Okay. Felipe. Tá bom. Aquí. Buenas noches. Primero que todo, feliz cumpleaños. Gracias. Quería preguntarte por Jorge Carrascal. No tuvimos la oportunidad de verlo. No te quería preguntar específicamente por eso, pero él llega como un camisa 10. Es una posición que suele utilizar Jordan de Arrascaeta, pero por lo general a de Arrascaeta se le va acompañando al centro delantero. Hoy, más que de 10, jugó como un segundo delantero, me dio la sensación. Y quería preguntarte, después de ver más de una semana a Carrascal, ¿dónde lo ves? ¿Qué rol cumpliría? ¿Más cercano al delantero? ¿Más como un 10? ¿O incluso quizás en esa posición que muchas veces utiliza Jorginho y que era un rol que en algún momento estuvo pensado como para Nico de la Cruz? Bueno, primero es un jugador con un talento y una calidad gigante, muy grande, tiene muchísima calidad, se nota, lo hemos visto esta semana. Hoy lo tenía casi seguro de que iba a ponerlo, tenía muy pensado el cambio de Arrascaeta y que él entrase por Arrasca, pero sentí en ese momento que el equipo necesitaba presionar más al Mirasol, necesitaba gente que tuviera más presión, sobre todo los detalles micro ahí de la presión alta que ya tiene muy bien incorporado Bruno y Plata, y Carrascal aún no tiene tanto estos entrenamientos de presión, por eso opté por no ponerlo por la fase defensiva, pero la fase ofensiva seguro que nos daría mucho, tiene mucha calidad, es un jugador que yo tengo una esperanza de que sea ídolo de este club dentro de los próximos años, porque es el típico jugador que al aficionado le va a encantar ver por lo bien que trata la pelota. Y después, contestando tu pregunta sobre la posición, yo le veo en la misma posición que juega Arrascaeta hoy. Sin embargo, él me dijo que puede jugar tanto abierto como en la posición en derecha también. O sea, en las 4 posiciones de arriba, él puede jugar en las 4. Entonces, con la cual va a tener muchos minutos durante la temporada, hay partido para todos y sin ninguna duda va a ser un jugador, pero va a ser un jugador importantísimo para mí, para nosotros. Obrigado, boa noite, pessoal.